Os queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, louvamos a Deus por este momento tão maravilhoso e especial, onde o nosso Deus ele tem assim dado graça aos seus filhos, e o propósito de Deus é que cada dia na caminhada que nós estabeleçamos diante do nosso Deus, que nós venhamos realmente ter experiências maravilhosas com o nosso Deus, aonde Ele possa se revelar através das suas ações, da sua manifestação, e Ele tem assim, de uma forma graciosa, se revelado aos seus filhos. Aqueles que o buscam, o Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor deixa ser encontrado por aqueles que estão buscando. Logo nós entendemos que sempre vai partir do homem a decisão de querer ou não se aproximar de Deus, porque o Senhor ele vai estar dando-nos oportunidade de conhecê-lo, de senti-lo e de realmente provar do melhor que o Senhor tem reservado para nós. E o importante é que João, no capítulo 6, no versículo 68, nós vemos um episódio muito interessante de Jesus com seus seguidores, que eles entenderam que o sermão de Cristo era um sermão muito duro. Aquilo que ele estava conduzindo o povo, eles entenderam que dura é estas palavras. E a Bíblia nos diz que foram saindo um após o outro, e ficou Jesus e os seus discípulos, e Jesus também perguntou aos discípulos se eles não queriam segui-los, se eles não queriam acompanhá-los, porque se eles estavam entendendo que o sermão de Cristo era duro demais para uma mudança, para uma transformação nas suas vidas, Jesus ele dá aos discípulos a oportunidade também de segui-los. Vocês não querem também ir com eles, segui-los? E Pedro, ele sempre responde algo tão importante, que é importante estar atento àquilo que o Senhor está pregando, ensinando, para que nós não venhamos simplesmente fixar nas palavras, porque embora que as palavras de Cristo fossem palavras duras, mas ele estava externando a realidade realmente daquelas pessoas, porque nem todos que estavam ali estavam por Cristo, mas por aquilo que ele podia promover, né? E isso traz para Cristo um ponto importante, que ele deve despertar nos seus ouvintes, nos seguidores, o real sentido de seguir a Cristo. Não é simplesmente estar com Cristo por aquilo que ele pode promover, mas estar com Cristo por aquilo que ele é, o que ele representa. E quando nós entendemos desse pressuposto que andamos com Cristo pelo que ele é e não pelo que ele promove, porque o que Deus possa promover na vida do homem é consequência da decisão que tomamos de andar com ele e de reconhecer quem ele é de fato. E Pedro ele responde: a quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. E é justamente baseado sobre este versículo que nós vamos trazer algumas instruções para a nossa meditação. Para onde iremos, Senhor, se tu tens as palavras de vida eterna? Então nós observamos que o evangelista João, ele coloca na boca de Pedro essa profissão de fé após o discurso sobre o pão da vida. Como eu falei agora há pouco, o pão que alimenta, o pão que encoraja, o pão que exige ir
ao encontro de outros, muitos discípulos, eles começaram a abandonar o caminho que percorreu com Jesus. E uma coisa que eu quero trazer logo, o ponto central, a fé ela é exigente. A fé, ela não pode ficar presa. A fé, ela não pode ser estagnada. A fé, ela concretiza em ações. Então nós começamos a ter um entendimento que a fé, ela tem que ser ativa. A fé não pode se estagnar. A fé, ela tem que ser realmente uma fé ativa que você possa demonstrar em ações a sua fé. E um exemplo clássico disso é que o próprio Jesus, em Mateus 25, ele faz algumas declarações. Ele disse: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, estava doente e encarcerados e foste me visitar. Então, nós entendemos que assim, disse Jesus, que deveríamos agir dessa forma. Jesus, ele deixa claro que seguir a Cristo não é simplesmente um ritual. Seguir a Cristo não é simplesmente cumprir uma tabela, preencher um espaço, não preencher um combinado que já está agendado. E seguir a Jesus, andar com Jesus, vai muito além do que isso. É mudança de vida, é um estilo de vida realmente. É deixar ser conduzido por Cristo e demonstrar em ações, na sua vivência diária, que aquilo que professamos precisa andar em concordância. E o importante disto é que Tiago, no capítulo 2, no versículo 17, a parte B desse versículo, Tiago, ele afirma que sem obra a fé é morta. O que Tiago está mostrando é que muitos no seu tempo estavam trazendo justificação, que tinham fé, mas na verdade isso era simplesmente atos de pessoas que não demonstravam isso na prática. Então essas pessoas, ao serem confrontadas, elas diziam: mas eu tenho fé. E isso trazia para eles uma autossatisfação. E Tiago, ele chama essas pessoas a uma realidade que, se de fato tem fé, a fé de vocês, ela precisa ser demonstrada em obras. A fé que vocês professam, a fé que vocês declaram, ela simplesmente não pode ser algo abstrato, mas ela tem que ser algo concreto. O que vocês professam, vocês têm que demonstrar em ações, na vivência, na convivência, nas atitudes, na vossa maneira de viver. Então, externar a fé é realmente mostrar em ações. E Jesus, ele disse: eu estive com fome e me deste de comer, eu estive nu e me vestistes, eu estava preso e me visitaste. O que Jesus está mostrando é que aquele que é salvo, ele demonstra isso na vivência, nas práticas, ajudando o necessitado, aconselhando o que precisa, discipulando o novo convertido,
dando vestimenta a quem está nu, dando comida a quem tem fome. Então Jesus, ele mostra que a vida de um salvo é uma vida de compromisso, de responsabilidade, de ações, demonstrado isso na prática. Um outro exemplo que o próprio Jesus nos dá, Mateus 6:33, é um versículo bastante conhecido: buscai em primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Buscar o reino é buscar a vida eterna. É quem pode dar vida, senão Jesus. Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Então, em seguida, eu vim para que todos tenham vida. Olha só, João 10:10, parte B. E dar vida é gerar vida, é fazer com que outros tenham vida. Isso é importante. Vidas que geram vidas. Pessoas que aceitam a Cristo, qual é a sua prioridade? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a proposta de Deus não é que você vai taxar na sua agenda a primeira hora do dia, o primeiro lugar. Não é isso que Jesus está falando. Buscar em primeiro lugar não é você simplesmente taxar isso como numéricos. O primeiro aqui é para Deus, mas o segundo lugar fica sendo de quem? O terceiro, o quarto e o quinto. O que Jesus está falando é que a vida de um salvo, Deus, ele quer exclusividade na sua vida. Paulo entende isso e ele escreve aos Colossenses no capítulo 3 e no versículo 17. Paulo diz: tudo que for fazer, diz, por obras ou por palavra, faça-o em nome de Jesus e dando ele graças a Deus. O que Jesus está demonstrando nesse versículo, buscar em primeiro o reino de Deus, ele está dizendo assim: se você é um salvo e você tem a vida eterna em Cristo Jesus, eu quero exclusividade da sua vida, porque você é santo como o vosso Senhor é santo. E o santo, ele sempre visa agradar a Deus. Ele sempre visa andar em concordância com a vontade de Deus. E quando você está disposto a obedecer a Deus, submeter à vontade de Deus, todas as outras coisas elas serão acrescentadas, porque é o Senhor quem conduz, é o Senhor quem comanda, é o Senhor quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. É Ele que é o Senhor da sua vida. Então não busque em primeiro lugar todas as coisas e deixe o reino para depois. Que é isto que tem levado muita gente a fracassar na caminhada. Está em busca do bom emprego, está em busca de satisfação pessoal, está em busca de realizar sonho, está em busca dos melhores lugares, se destacar nas melhores posições, e quando sobra tempo, ele diz: agora tem 10 minutos aqui para agradecer a Deus. Ei, comece tudo em primeiro lugar com Deus. Em primeiro lugar, o reino. Seja feito a vontade do Senhor. Porque se começar... Eu vou dar um exemplo de alguém que começava, que priorizava em primeiro lugar o reino. Davi, ele priorizava em primeiro lugar o reino. Antes de Davi fazer qualquer uma outra atividade, seja ir para a guerra, tomar decisões, primeiramente Davi descia à casa de Deus, consultava ali o homem de Deus, e no seu culto oferecido a Deus, ele revelava a Davi estratégias, e em todas as batalhas que Davi enfrentou, ele saiu vitorioso.
E os inimigos chegavam até dizer: nós temos um espião entre nós, porque nós armamos ciladas, formamos trincheiras, e quando nós percebamos, nós estamos cercados pelo exército de Israel. Então tem alguém denunciando as estratégias de guerra. E alguém disse: não, antes de Davi descer ao vale, ele desce à casa de Deus. Lá tem um homem de Deus. E o Senhor fala, o Senhor transmite as estratégias e ele as executam. Você entende o propósito de buscar em primeiro lugar o reino de Deus? De buscar em primeiro lugar a presença? Começar o dia na oração, no seu culto doméstico, oferecendo a Deus a sua vida, colocando diante de Deus os seus planos, seus propósitos, os seus projetos, seus desejos, suas vontades, no sentido de que, quando eu falo vontade, no sentido de que você tem sonhos. Senhor, eu gostaria, Senhor, o meu propósito, e o Senhor analisará aquilo que você coloca diante dele com muita sinceridade, com muita verdade. E o Senhor vai honrar a fé dos seus filhos. Se tornam pessoas de fé ativas, porque a fé de vocês é para ser utilizada realmente naquilo que glorifique a Deus. Deus é glorificado na vida dos santos, porque os santos, em primeiro lugar, glorificam a Deus, honram a Deus. E isso é maravilhoso para nós que buscamos a face, a presença de Deus. Temos esse entendimento que o Senhor está sempre se revelando aos seus filhos para um propósito maior. E uma das coisas importantes que eu quero abordar aqui é que muitas vezes nós procuramos Jesus entre os mortos. Não temos a coragem de reconhecer que Ele está no meio de nós, vivo, porque procurar dentre os mortos aquele que está vivo. João 24, 5, parte D. Jesus vive. De que forma vive? Vive através de sua igreja. Ele vive através dos cristãos batizados. Vive naqueles que buscam e promovem a paz. Ele vive naqueles que são perseguidos por causa da justiça. Vive nos interessante que isso, ele vive e nos misericordiosos também. Então isso é importante, que Ele sempre vai estar presente em nós. E a pergunta é: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Aquele que primeiro que encontraram Jesus, eles procuravam palavras, gestos de encorajamentos para o nosso desânimo, para a falta de fé. Assim, irmãos e irmãs que me ouvem, amigos que estão me ouvindo nesse momento, somente Jesus, Ele pode nos garantir palavras de mudança. Somente Ele tem palavras de vida e de vida eterna. Por melhor que seja alguém, chega o dia em que há de faltar só Deus, o Deus vivo, e palavras que mantém, jamais ele vai falhar conosco, jamais Jesus ele vai deixar-nos desamparados. Então que você medite nesta palavra, que o Senhor possa te dar muita graça. E a pergunta é: para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Para onde o homem pode ir? Qual o caminho que o homem deve percorrer? Quais os caminhos que estes homens têm seguido e não têm encontrado a paz? Jesus, ele mostra um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a proposta de Jesus é que Ele, Jesus, Ele é o caminho para esse homem, para que esse homem venha de fato buscar a presença do Senhor e ser encorajado para uma vida com Deus. Então busquemos a presença de Deus. João 14, verso 6, onde Jesus faz essa declaração: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus diz: ninguém. Quando Jesus diz ninguém, é ninguém mesmo, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Então Deus envia o homem para Ele mesmo. O que nós entendemos é que o Senhor sempre está disposto a buscar este homem com o coração arrependido, que quer mudança, que quer transformação, que quer ter novas experiências com Deus. Então que o Senhor possa te abençoar e te dar muita graça em nome do Senhor Jesus. Quero fazer um convite a você que compartilhe esta mensagem, se inscreva no nosso canal Semeando Fé e Esperança. O nosso Deus vai abençoar você. Curte, comente, compartilhe, divida, compartilhe esta palavra com outras pessoas. Comece um ano com o pé direito, comece um ano com novas expectativas, mas sempre buscando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus.